Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Eu tenho certeza que naquele momento Abigail sabia que as suas palavras iriam acalmar Davi. Bem assim é dentro do lar hoje, né? Nós estamos falando de Davi, foi no passado, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. E Deus continua dando sabedoria para que a gente possa lidar com a nossa casa. Então eu tenho certeza que por mais que aquela pessoa esteja exaltado, com raiva, sabe, com fúria, a pessoa que está dentro da casa com sabedoria consegue sim apaziguar tudo aquilo que está acontecendo. E constantemente pedir sabedoria a Deus, porque não é fácil, né? É verdade. Não é fácil. É verdade. E a Abigail, ela nos deixou esse exemplo, né? Isso. Porque não foi ela que causou o conflito, né? E o conflito que veio existir dentro do seu lar partiu de um homem imprudente que foi o seu esposo. E realmente não foi uma situação fácil, como a senhora falou. Se fosse algo muito fácil, né? Mas não foi uma situação fácil. Mas ela, com prudência, com sabedoria de Deus, ela livrou a sua casa da ruína. Porque os planos eram destruição mesmo. E a gente sabe, pastora Jeane, que muitas das vezes a senhora é pastora e acredito e entendo que tem vivenciado muito, né, essas experiências, porque muitos procuram a senhora para poder se aconselhar, isso, para poder pedir que ore pela sua família, porque sabe que dentro da sua casa está passando por situações de conflitos, situações difíceis e muitas das vezes não sabe como resolver. E em vez da situação melhorar, cada dia ela vai piorando. E se não agir com sabedoria, o resultado realmente é destruição total. Mas a gente entende porque a Bíblia diz que, é por isso, eu, na realidade, e a senhora está aqui para poder também estar nos respondendo. Uma certa vez alguém me perguntou, Kátia, por que a Bíblia, ela não diz assim, o homem sábio edifica a sua casa? Aí eu disse, realmente, você nunca vai ver na Bíblia, a Bíblia dizendo o homem verdade, sábio edifica a casa, dando essa responsabilidade de agir com sabedoria dentro do seu lar. Mas sempre você vai ver Deus dizendo, a palavra de Deus dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa, né? A mulher tola, ela destrói. Então, a Bíblia sempre vai se referir à mulher. Então, eu entendo, é um dom que Deus ele dá à mulher de contornar toda essa situação, né? Todo problema, né, existente dentro do seu lar. E é como a senhora falou, essa visão aonde ela pode até mesmo contornar e resolver, sempre parte da mulher, sempre muitas das vezes, não é isso, pastora Gena? Então, nos passa aí alguns exemplos, até mesmo vivenciado pela senhora, concernente a essas situações existentes, que muitos até vezes procura a senhora que vivenciou, né, e através da oração também alcançou vitória, e de conselhos dados pela senhora, como agir nessas situações, alcançou vitória da parte de Deus também. Então, infelizmente, muitas mulheres, elas não são sábias, né? Nós sabemos disso. Isso. Ao invés de ela apaziguar, dela acalmar, ela acaba fazendo um tsunami ali, sim, né? E eu tenho, sim, atendido vários casais, várias pessoas. Infelizmente, os casamentos, costumam dizer assim, que os casamentos de hoje em dia não são como os casamentos de antigamente. Por que, Kátia, não são? Por quê? Porque não colocam Deus no meio, sim, né? O tal casal coloca... Não é fácil, não é fácil. Então, assim, houve um caso, né, mesmo, que a mulher disse que não conseguia ficar calada. Então, assim, o marido falava, ela rebatia, o marido falava, ela rebatia. E eu deixei com que ela conversasse, eu disse, minha irmã, vamos fazer o seguinte, quando ele falava, você bota água na boca, eu disse, vou ficar, é porque tá engraçado, né? Vou ficar com a barriga cheia de água, eu digo, fique com a barriga cheia de água, mas mantenha o silêncio. E ela disse que foi algo que adiantou, que realmente foi uma sabedoria que, assim, Deus mostrou no momento, eu passei para ela e ela fez. Então, ela disse que todas as vezes que ela queria responder, queria brigar, ela bebia um copo de água. E teve um momento que ele disse assim, o que é que está acontecendo com você? Que você não está mais discutindo comigo. Ela disse, não tenho vontade mais de discutir com você. Então, assim, são vários exemplos. E muitas das vezes são coisas mínimas, Kátia. Coisas que a gente pode evitar. Nós sabemos que nós viemos de famílias diferentes. Então, meu esposo não é igual a mim, nem eu sou igual a ele. Então, um casamento, para dar certo, a gente sabe que vai casar com uma pessoa que é totalmente diferente que eu, é de mim, né? Sim. Então, vem a adaptação, que não é fácil, é difícil, né? E muitas das vezes você tem que tolerar o que aquela pessoa faz. Tipo assim, deixar uma toalha, né? Espremer a pasta dental de um jeito. Mas, com jeitinho, eu costumo dizer o seguinte, Kátia, a mulher ela tem poder de mudar o homem. Eu disse isso hoje para uma pessoa.
Ah, porque meu marido, você tem o poder. Deus lhe deu o poder de você mudar o homem. Então, faça diferente, haja diferente, mas o que acontece, Kátia? Nem sempre a mulher quer ceder ou o homem quer ceder. Mas, como você disse na Bíblia, está dizendo o quê? Que a mulher sabe e não o homem. Então, se a Bíblia está dizendo que a mulher sabe edifica a sua casa, tem que partir da mulher. Ah, então, não vou dar o braço a torcer, mas tem que dar o braço a torcer. Claro, né? Homens, muitas das vezes, eles estão certos, né? Com algumas coisas, mas as mulheres têm que ver, os homens têm que ver que as mulheres realmente estão com a visão de águia. Eu costumo dizer que a mulher, ela tem visão de águia. Eu costumo dizer para o meu marido, às vezes, assim, né? Se ele estiver ouvindo, misericórdia. Eu digo, querido, isso não vai dar certo. E não dá certo. Então, assim, a partir do momento em que a gente entra numa concordância, né? Que a gente dá o braço a torcer para aquilo. Não, minha esposa está vendo algo diferente, né? A gente consegue chegar um pouquinho além do que a gente imaginava, né? Até que Deus nos separe. Quando se casa, diz o quê? Até que a morte nos separe, gente. Então, assim, que você, mulher que está ouvindo, né, nessa noite, possa entender uma coisa. Muitas das vezes nós não queremos ser submissa. O homem não vai pisar numa mulher porque não é para ele pisar. E né? a questão da submissão não é nesse sentido, né? Isso. Eu sou submissa ao meu esposo, mas ele vai pisar em mim, não. A Bíblia, ela não fala nesse sentido, de eu ser submissa ao meu marido, porque aí ele tem o direito de estar me pisando, de estar me humilhando, não é nessa questão de forma nenhuma, não é nesse sentido aí, né? Infelizmente, muitas mulheres veem a submissão como um medo. Eu não concordo com isso, porque até mesmo se os dois se amam, tem que ter uma concordância, não é verdade? Isso. Então, uma submissão não é um medo. Eu tenho medo de cortar o cabelo por causa do meu marido, não, vamos entrar em um acordo, em uma concordância. E voltando para a Abigail, é como eu falei no início, eu não sei se a Abigail, ela tinha certeza que ia conseguir dominar o coração de Davi para que ele não fizesse mal à sua família. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que ela tinha certeza que as palavras dela, a sabedoria dela, ia fazer com que ela vencesse essa batalha. Sim. E ela venceu a batalha. Sim. E por que não lutar por algo, por alguém que você sempre quis? Aí eu pergunto, pastora Jeane, já pensou se a Abigail, vivenciando essa situação, em vez dela pensar com prudência, não, como é que eu vou fazer para resolver essa situação? Ela pensasse na outra forma, deixasse a ira tomar conta do seu coração pelo marido imprudente que ela tinha dentro da sua casa, né? Ouviu uma sentença, podemos dizer assim, de ruína e de morte para toda a sua casa e até mesmo ela. Não, vou esquecer Davi, vem cá, Nabal, e vamos lá bater boca, brigar, né? Isso resolveria alguma situação? Não resolveria. A casa dela seria destruída, não é verdade? É verdade. Nabal, por que você fez isso? Olha agora, o exército de Davi vem contra a gente. A situação seria totalmente diferente. E ela foi mansa, né? Ela foi mansa, ela foi humilde, ela soube realmente agir no momento certo. O que precisamos hoje em dia, Kátia, é agir no momento certo. Viver a dois não é fácil. E como eu já falei no início, cada um vem de uma família diferente. Um é assim, o outro é assim, mas a sabedoria tem que reinar dentro de casa. Né? Porque se não for assim, aí os casamentos de antigamente duravam mais. Mas e por que não duram hoje? Né? Então a sabedoria tem que estar acima de tudo. Eu tenho certeza que a Abigail olhou pro marido, deu vontade de dar uns cascudos nele, né? Ai, se Nabal, não sei não, né? É verdade. Mas ela não fez isso, ela usou de sabedoria. Se você prestar atenção, ela primeiro foi até Davi. Se você lê, quem lê ela a história... Ela nem conta nada para Nabal, ela né? foi lá e depois que estava tudo feitinho, organizado, tudo certo, ela chega para Nabal e conta e ele morre, né? Isso mesmo. Eu acho, Kátia, que ele morreu foi o susto. Eu não acredito que ela foi sozinha falar com Davi para poder livrar a família do que ia acontecer. E muitas das vezes o que é que acontece dentro de uma família? A mulher vai, age ali da forma dela, e muitas misérias não acontecem por causa disso e o marido fica ali, poxa, se eu tivesse ouvido ela naquele momento, né? É desse jeito. É isso mesmo. Então esse é o resultado de uma mulher pacificadora, de uma mulher que agiu com prudência e com sabedoria. E que não é diferente nos nossos dias. Há possibilidades de nós agirmos com sabedoria,
com prudência, sim, com certeza há possibilidades. O que muitas das vezes a gente precisa, nós como mulheres, entender, e o que a senhora a pastora Jeane falou aqui, entendo e acredito, isso é muito importante, é uma verdade. Nós como mulheres temos uma visão totalmente diferenciada do homem. Verdade. Eu sempre costumo dizer, a mesma coisa é para um filho, né? A mãe, ela consegue ver aquilo que o filho não consegue ver, né? Quando o mal está se aproximando, a mãe consegue ver, o filho não consegue ver. Venha ser a mulher, porque ela já tem o dom de cuidar. Né? Tanto quando Deus ele criou a mulher, Deus criou a mulher e disse a Adão que estaria dando a ele uma ajudadora. Então, colocou do lado do homem para poder ajudar e não para destruir. Então, em momentos realmente difíceis, mas que fique chateado, se sintamos muitas das vezes, ele me humilhou, ele não me compreendeu, é importante, tome um copo d'água, como a pastora Jeane, ela orientou aqui, quando o marido lhe chatear, faça o seguinte, não abra a boca, feche ela, pega um copo d'água e toma um pouquinho d'água, vai hidratar o corpo. Dessa vez você fica bem desidratada, Kátia. Conta até 10, o exercício, 10, né? Isso, respira fundo, conta até 10, enquanto você está contando até 10, pede graça a Jesus e sabedoria. E aí, pode ter certeza, nós mulheres iremos conduzir o nosso lar com sabedoria de Deus. Mas vamos para mais um louvor, pastora Jeane, pastor Edson, pastor Gilvan, e daqui a pouco nós voltamos já falando mais um pouquinho sobre esse assunto. Você, amigo ouvinte, né, se tiver alguma experiência para poder compartilha, envie o seu áudio através do número, pastor Edson. É isso aí, através do número 998. Das 9 ao meio-dia, aqui na Rádio TV Ambiental. Estamos de volta com o programa Kátia Momento Família, com o tema Abigail, mulher prudente. Pastor Gilvan, o senhor colocou aí na vinheta que amanhã o programa, né, Variedade. Isso, pastor Edson, ouvinte, amanhã nós temos um grande resumão das notícias da semana, né, que é exatamente ambiente e variedade. Nós estaremos aqui trazendo todas as informações do decorrer dessa semana que se encerra amanhã. E começa a que hora, pastor Gilvan? A partir das 9h30, das 9h30 às 12h. Vai ser maravilha, vai estar conosco com a participação especial, o gerente técnico ali da Defesa Civil, uma pedagoga também trazendo, né, como nesse momento de pandemia, como os pais devem orientar os seus filhos que estão sem ir às escolas. Estaremos também uma participação de uma conselheira tutelar também, estará dizendo mais umas atribuições do Conselho Tutelar. E isso também estará uma participação do educador ambiental e tantos outros agrônomos que vão participar também, dando dicas valiosíssimas, né, para nós termos um meio ambiente como um todo bem equilibrado. Então não perca amanhã a partir de 9h30 da manhã até o meio-dia, programa Variedade com várias participações, mas está conosco algumas pessoas também, né, pastor Gilvan, que está também na audiência desse programa. Isso, então nós vamos ouvir agora, né, com a... Quando orar, apresente minha família, manda um cheiro para o meu amado esposo, né, que é o presbítero Valdisur. Estou ouvindo vocês, programa abençoado. Também tem outro áudio da nossa irmã Débora, não é isso, pastor Gilvan? Sim, amém, amém. Deus abençoe minhas amadas irmãs, irmã Débora, irmã Diva, irmã Gleice, né? Essa estratégia é bênção de Deus, né? Tomar água nesses momentos onde nós não conseguimos, até mesmo com sabedoria, resolver a situação. Então, toma água nesse momento, Alguinha, né? Faça o exercício da respiração, né, pastora Jeane? Conte até 10. Respire fundo e peça a Jesus sabedoria do alto. E pode ter certeza, minha amada irmã, Deus ele vai te dar sabedoria para conduzir o seu lar com sabedoria. Porque família é projeto de Deus, foi Deus sim que projetou, né? E o objetivo de Deus é que a família ela seja abençoada por Ele e tenha felicidade sim. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que compartilharam os seus áudios, suas experiências aqui. Deus abençoe no nome de Jesus. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, onde nós estávamos falando sobre Abigail, essa mulher apaziguadora
quem nos dá um exemplo de mulher sábia, de mulher prudente, né? De uma mulher realmente de exemplo na realidade. Então vamos falar sobre ela mais um pouquinho, sobre essa mulher. Então, minha querida pastora Jeane, nos fala aí um pouco também sobre alguns comportamentos mulheres que muitas das vezes, e o que é que a Bíblia fala sobre a mulher tola. Então, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero dizer para vocês, mulheres, o seguinte: não basta só beber água, bebe água e dobra o joelho no chão. Oh, glória! Né? Então, porque aí vai ficar só bebendo água e esquece da oração. E oração é alimento para a nossa vida, alimento para a nossa alma, para o nosso corpo. Então, não é só beber água, é beber água, orar, né? Ler a palavra, pedir sabedoria a Deus, Isso né? mesmo. E colocando sempre Deus na frente. E a Bíblia diz que a mulher tola, ela destrói seu lar, né? Com algumas atitudes, vem a soberba, né? Vem muitas das vezes a mulher, ela acha que está certa e porque está certa e não quer também ouvir o esposo, nem sentar, conversar com ele. Então, ela está destruindo o seu lar. Então, a mulher, quando ela começa a deixar a soberba dentro dela, quando ela começa a ter outra visão, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades do mal, e o inimigo começa a agir através da vida dela, e ela consegue destruir o lar dela, porque ela começa a olhar para o marido dela, ela acha que o amor não existe mais, que existe homem melhor que o marido dela, e assim vai, Cátia. O inimigo, ele se apodera da nossa fraqueza. É isso mesmo. Então, ele vai atingir naquilo que ele sabe que é a fraqueza. Então, a mulher tola é aquela que não lê a palavra, aquela que não pede sabedoria a Deus, aquela que não bota o copo com água, né, para beber, e ela começa a destruir o seu próprio lar. Infelizmente, é o que tem acontecido, Kátia. Muitas não vê que o seu lar, né, em primeiro lugar, e começa a destruir o seu lar porque o inimigo já se apoderou daquilo que ela deu brecha aos seus pensamentos, ao invés de lutar pela sua família. É isso mesmo, pastora Jeane. É como a Bíblia diz mesmo, né? A tola, ela destrói o seu próprio lar com as suas próprias mãos, né? Verdade. Deus, ele não nos chamou para sermos mulheres tolas, mas Deus nos chamou para sermos mulheres prudentes, mulheres sábias na realidade. Por quê? Porque Deus, quando constituiu a família, esse projeto muito lindo, e ele, quando deu ao homem e à mulher, ele deu a mulher ao homem como uma coisa boa, né? Isso. Então, Deus, ele investiu. Quando eu